todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. De volta, Vinícius, como está? De volta, Guilherme, de volta. Tava com uma baita de uma dor de cabeça na última sexta-feira, uma enxaqueca violenta daquela assim que não deixava pensar. Aí a gente conversou assim, cara, eu não vou conseguir dizer nada que preste. É. Do jeito que eu tava ali, não ia dar nada. E aí o Guilherme fez um solo. Uhum. Até o Dimas, nosso amigo e nosso ouvinte já também de longa data, Ah. encontrou a minha esposa no banco e perguntou: escuta, o que tem o Vinícius que ele não tava lá no último episódio, não sei o que e tal. Mas é isso, Aham. foi uma dor de cabeça assim violenta que me pegou de tarde ali e me tirou do sério, assim, não teve paracetamol que desse jeito. É. O Hoje eu pessoal tô, lá do hoje eu tô aqui grupo escalado, mas estou aqui. de volta. Estou O aqui. Olá, deixa pessoal. pra aí, cara. Olá, os nossos ouvintes, que eu não disse, né? Mas Ah, é muito isso aí, bem. galera. Tô de volta. O pessoal lá do grupo também perguntou, como é que tá o Vinícius? Eu comentei o Hamilton também. E eu disse, não, foi só uma coisa, né, passageira, uma indisposição, né, que às vezes acontece. Eu agora liguei minha luz para ficar um pouco melhor, eu tinha Ainda bem. esquecido. Tinha esquecido a luz. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Então, para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo e-mail no podcast @segurançalegal.com, no YouTube, youtube.segurançalegal.com, onde você pode ver este vídeo, se já não está vendo no YouTube, mas se quiser ver nossos rostinhos bonitos também, estamos lá no Mastodon, no @segurançalegal, @mastodon.social e aí que vem a questão, Vinícius, no Ah, Twitter ou X, no @segurança legal, que ainda mas está não no ar. sabemos, Por quanto ainda está tempo não no é? ar, né? Ah, Você já ouviu, não tem como fazer mistério, você já ouviu que o assunto de hoje vai ser a questão do Twitter, X e Musk e justiça brasileira, né? Fomos atraídos para esse furacão, depois falamos sobre isso, mas eu enfim. preciso dizer que temos a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, o apoia.se/segurança legal. Nós conclamamos, né, que vocês contribuam para esse projeto independente de produção de conteúdo, né, permita, né, com o seu apoio que o podcast Segurança Legal continue existindo, tá bom? Perfeito, Guilherme. Antes da gente seguir, eu gostaria de trazer um link do nosso amigo Lucas Lago, Ah, que boa. tá, que esteve em outro podcast famoso por aí, não tão famoso quanto o nosso, mas famoso. O Medo e O Delírio, Medo e né? Delírio em Brasília, ele esteve lá. Aham, Né? legal. Mas assim, por que a gente vem agora aqui trazer o link? Ele falou do projeto Cozinhas Solidárias e tal, aqui Uhum. do Rio Grande do Sul, esse mapeamento de cozinhas solidárias aqui no Rio Grande do Sul. E finalmente, como diz ele, finalmente saiu e aqui está o site, tá? Ah, O estou abrindo link aqui é, também. é mapacozinhas-rs.org.br. Uhum. mapacozinhas-rs.org.br. O link, obviamente, vai estar no show notes. Então, tá aqui o site sobre o projeto, ó, a iniciativa do CONSEA-RS com apoio do Instituto Aaron Schwartz, tá? Para fornecer Uhum. informações de qualidade para a população. O site é desenvolvido com solidariedade e software livre a partir de um fork de um projeto da Silo, Arte e Latitude Rural. Então tá aí, dá para cadastrar as cozinhas, então o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul, né, tá apoiando esta ideia, tá aqui o logo deles aqui, não apoiando, colaborando com a ideia, Uhum. tá? E tem lá o botãozinho para fazer, para quem tá olhando no YouTube e tá vendo, para cadastrar a cozinha. Então, quem sabe de cozinhas solidárias, tá? Ou tem uma cozinha solidária, tá aí o site, tá? Do Cozinhas, o mapeamento de cozinhas solidárias do Aaron Schwartz e do Conceia RS. Isso aí. E bom, bom. Perfeito. Um abração, Firmando, Lucas. Valeu. firmando Fã. aquela ideia, né? Como as pessoas podem ajudar de formas muito diferentes, né? Ou contribuir de formas muito diferentes, né? Essa é uma delas, com conhecimento também. Tá, Perfeito. Vinícius, a gente tem que falar aqui, né, que nós tivemos uma longa discussão antes para saber se a gente ia falar sobre o caso Musk, o caso Twitter, ou X, né, se será que já não tem bastante conteúdo sobre esse tema, né? A gente tinha programado uma outra pauta, eu não sei se falamos ou deixamos
No Não, suspense? não, deixa em Vamos deixar, suspense. né? Não vamos dar Eu spoiler. só digo que. Eu não vou dar spoiler, mas só digo que tem a ver com educação. Então, para quem Uhum. gosta de educação, É, tá? E é, tecnologia, de uma maneira é. geral. Sim, É. a pauta tava pronta, né? A gente chega agora sexta, dia 30 de agosto. É, o assunto Musk domina os noticiários, né? Os sites de notícias, TV, tudo que você abre na internet lá só se fala os grupos de WhatsApp e tal. E nós fomos atraídos para esse centro, o centro do furacão. A gente pensou se falamos ou não, né? Como eu dizia antes. Mas o Vinícius, eu acho que sintetizou bem um pouco a coisa e talvez esse seja um pouco o objetivo do Elon Musk, né? Fica impossível não falar, fica Aham. impossível ignorar esse assunto, até porque, como eu também comentei no nosso último episódio lá, né, Vinícius, no episódio solo, é que a gente tem essa questão das novas formas de buscar atenção, da nova dinâmica das redes sociais, né? E sobre como é, os certos comportamentos geram mais engajamento, né? E o Elon Musk parece nessa história toda, é, ele personifica muito bem o Twitter, né? Ele é um bom representante do Twitter porque ele age fora do Twitter, né? Nas suas relações e na forma de resolver problemas com um pouco com aquela forma que o Twitter funciona, né? Então você tem agressividade, você tem memes, você tem quase como um comportamento como se fosse um troll, né? Um Então isso deboche, né, acaba cara? Deboche. debochando, É. debochando, sim. E isso coloca, né, e deixa a gente com uma certa perplexidade, né? Porque esse podcast aqui, ele também se propõe a falar sobre temas de tecnologia e sociedade, né? E quando a gente olha para uma rede social, uma empresa desse tamanho, né, e um problema dessa complexidade, dessas nuances, né, e dessas questões, dessa profundidade, fica difícil não falar sobre isso também aqui, mesmo que seja um tema um tanto quanto lateral para nós, né, Vinícius? Sim. A gente comentou várias vezes sobre a questão das redes sociais, e essa é mais uma, né? Inúmeras vezes, sempre no tom crítico, né, Guilherme? No sentido de que tu não pode confiar nesses lugares como sendo de fato um espaço público. É, que muitas vezes o pessoal acha que é. Não, é um espaço público. Cara, se é espaço público, tinha que ser do governo. Tinha que ser uma coisa Uhum, pública. Né? Não é um espaço público, ele é um espaço privado, né? Que é aberto ao público, é muito diferente. Né? Tem uma cidade aqui perto de 3 de maio, fica lá perto de Boa Vista do Buricá. Para quem vê o mapa lá, vai uhum, catar, vai ter Boa Vista do Buricá que é perto. E perto de Boa Vista do Buricá, tem uma cidadezinha, que eu esqueci o nome, que tem lá o Festival do Porco e não sei o quê. No meio da cidade, a cidade ela era uma localidade, tá? uhum. E no meio da cidade tem uma praça, muito legal, que às vezes a gente vai lá para passar o domingo, sabe? Passar o domingo com as crianças lá e tal. A gente já foi várias vezes lá, principalmente quando eles eram menores. E essa praça, ela é um espaço privado, ela pertence a uma pessoa, inclusive tem a plaquinha dizendo a quem pertence a praça e tal, mas é uma praça que te dá acesso público, entende? Então tu pode ir lá, tu pode sentar, ver os peixinhos, alimentar os peixinhos, não sei o que e tal. É um lugar agradável, porém é um espaço privado. Então, Uhum. obviamente, quem é dono daquele espaço põe regra. Se quiser botar regra de número de pessoas que pode frequentar, quantidade de pessoas, né? Algumas coisas assim meio óbvias, assim, que não seria nenhuma violação, né? Nenhum tipo de discriminação, coisa parecida, seria perfeitamente possível. E esses espaços que a gente tem aí, Twitter, Facebook, Instagram, Threads, que é uma das apostas para onde o pessoal pode ir correr para lá, né? Ou Blue Porque. Sky. Oh, cara, eu acho difícil, porque Threads, todo mundo que tem uma conta no Instagram tem uma conta no Threads, entende? Então, Tá, pular de um mas para outro assim, seria bem fácil, assim, seria bem barbada pular de um para outro. me sigam no Blue Sky, direito da TI. Tá, então tá bom. E aí, caso caia tudo, né? E É. aí, esses espaços, eles nunca foram espaços públicos, nunca foram espaços livres. Sempre tiveram algoritmos para, de alguma maneira, te prender ali dentro, e para te prender ali dentro, eles têm que criar certas bolhas informacionais e te segurar dentro dessas bolhas o maior tempo possível. Né? Isso a gente já discutiu amplamente, a gente já falou várias vezes, então não é nenhum segredo.
O Facebook tem estudo publicado sobre contágio emocional em massa. A gente falou milhares de vezes desse estudo aqui. Então, o próprio pessoal do Facebook fez o estudo, publicou o estudo em revista científica renomada e tudo mais, e os resultados dele sim mostram que há sim contágio emocional em massa, há essa possibilidade nas redes sociais. Mas o que a gente viu aí, o que a gente está vendo com o Twitter, é uma coisa que está exacerbando e, gente, não achem que é o Alexandre de Moraes, que é Brasil. Galera, é só procurar as notícias, eu vou largar depois no show notes aqui para vocês. Tem Reuters, tem CNN Internacional, tem The Guardian, tem o que vocês quiserem do pessoal chamando atenção lá fora, nem citando o Brasil, sabe? Os caras estão nem aí pro Brasil para essa nossa confusão aqui. E os caras dizendo que o Musk tem um comportamento autoritário dentro do Twitter e que ele tenta influenciar políticas públicas e legislações e tal, de uma maneira absurda que nunca se viu. Ou seja, a ponto de algumas matérias, uma do The Guardian, acho que é o título, que é mais ou menos botar rédeas no Musk. Então, há essa clara percepção de que ele cruzou a linha no sentido de fazer o que quer com o seu produto, né, que influencia tanta gente. De novo, gente, Facebook não é santo, né, com Instagram e tudo mais, essas coisas, não é santo, mas o Musk ele foi num nível blaster de... Parece que ele quebrou, Vinícius, uma certa linha, né, em que essas empresas claramente com seus interesses e com seus lobbies em grande parte dos estados, né, elas tinham esses interesses, mas isso ficava um pouco escondido, ficava atrás de um certo véu, né? Talvez um verniz civilizatório. Eu queria dizer tório. Claro. E ele parece que rompe essa barreira, inaugurando uma forma muito diferente de lidar com problemas sérios, não acha? Sim, cara. É assim, ó, ele tem... É bom, pra quem já não tá informado sobre isso, tá? O Musk, ele tem um lance pessoal envolvido na brincadeira toda, tá? Não só aqui no Brasil, de maneira geral, principalmente lá nos Estados Unidos, que é o fato do filho dele ter feito uma transição de gênero, tá? Então hoje seria a filha, que ele não reconhece, diz que o filho dele morreu e ponto final, tá? Aí cada um... Eu acho um absurdo isso, mas enfim, tá? Absurdo o comportamento dele com relação ao filho dele, filha dele, tá? Então, mas ele dá como morto o filho dele, que é como ele se refere. Ele disse isso? Sim. Tá? Pra ele, o filho dele morreu. Ele não tem mais filho. O filho dele morreu. Tá? E esse cara entrou numa pira de, cara, vou combater o movimento que fez com que meu filho, né, se transformasse ou morresse, né, segundo as palavras dele. Então, esse cara, quando ele compra o Twitter, ele não tá comprando o Twitter só para um investimento, ele tá comprando um Twitter com um plano ideológico. Exato. Ele não tá simplesmente comprando uma empresa, tá? Ele tá comprando com um fim ideológico. E aí sim, ele abraçou uma série de teorias e umas bobagens assim que a gente ouve sendo ditas por aí, não só aqui no Brasil, mas fora, lá nos Estados Unidos principalmente. E ele demonstra que ele é um baita de um hipócrita, porque ele defende a liberdade de expressão, mas ele não suporta liberdade de expressão esse é o primeiro ponto, tá? Tem matéria da Reuters, vai estar linkada no show notes. Tá? Matéria da Reuters mostrando que ele estava atacando diretamente, cerceando diretamente os tweets e as contas de pessoas que eram críticas a ele. Então, né? Liberdade de expressão, a gente pode falar o que quiser, sim, mas não pode falar nada contra mim, né? Então, assim, é um baita de hipócrita nesse sentido. Ele é um baita de um hipócrita no sentido de que ele fica defendendo liberdade de expressão, mas, no entanto, ele tem a fábrica dele na China, né? Que não me parece que... A Tesla fica na China. Ele tem acordos com a China, feliz da vida lá com a China, principalmente que a Hertz lá nos Estados Unidos começou a vender 30 mil Teslas que tinha comprado
deles lá, porque não estava valendo a pena para alugar carro. Tá? E ele tá feliz da vida que a China considerou que, há pouco tempo atrás, considerou que a China só permite fabricação nacional de veículos, né? Os veículos nacionais para serem vendidos dentro da própria China, os elétricos, né? E a China, então, a Tesla fabrica aqui, então é nacional. Vamos deixar o Elon Musk vender aqui dentro. Cara, o Elon Musk ficou feliz da vida, entende? E não tá nem aí pro governo chinês. O Elon Musk, ele, na Turquia, ele detona com as contas daqueles que são contra como é que é? É Dorgan? Organ? Nasceu. É Dorgan. Tá? Sem problema nenhum. Fez acordo com o governo indiano também para suprimir as contas de algumas pessoas, né, de interesse do governo que fossem suprimidas. E eu estava ouvindo no podcast eu acho que foi do New York Times, tá? Do Hard Fork. Ele tem... O governo da Arábia Saudita tem um pedacinho do Twitter. Tá? Ainda é sócio do Twitter. Então, cara... No momento que ele tem essa postura, E aí, assim, eu não tô discutindo se há ou não exagero do STF, tá? Aí é um outro baile. Mas se ele lida tão bem com esses outros lugares, né? Tipo, com governos que ele diz que são autoritários, e esses de fato são, né? E esses de fato são. E aí, ele chega e faz uma coisa dessas aqui no Brasil, assim... Como é que ele quer bancar o defensor da liberdade de expressão, sendo que ele faz o que faz? Isso não se sustenta, saca? Isso não se sustenta. E aí, tu tem ele com esse poderio econômico todo, fazendo propaganda, é isso que está mais chamando atenção nos Estados Unidos, para o Trump, pró-Trump. Tentou fazer uma entrevista com o Trump no Twitter, o negócio caiu no meio do caminho, disse que foi atacado, mas, tipo, isso não se sustenta, tá? Eu não vi ninguém... principalmente da imprensa norte-americana, dizendo que sim, foi atacado. Todo mundo diz assim, ele disse que foi atacado, mas assim, ó... Parece que teve uma falha, né? teria tido uma falha. Foi uma falha deles, não foi ataque, tá? Então, isso tá chamando atenção, o fato de ele estar usando o poder econômico dele para fazer para assim, interferir na campanha. E, cara, esse movimento que ele faz, da maneira que ele tá fazendo, respondendo com memes e tudo mais, sendo que esse cara tem grana para contratar os melhores advogados e juristas e não sei o que, não só do Brasil, mas do mundo, né? Pra vir marcar a posição dele, então, tá? Poxa, quer discutir, quer brigar? Então vem, discute e briga, né? E talvez seja bom, né? Isso aí é uma coisa que a gente viu tantas vezes serem feitas dentro do próprio Estados Unidos, foi bom. Mas não, ele prefere bancar o pombo no tabuleiro de xadrez, entende? Em vez de jogar o jogo, em vez de confrontar, o cara simplesmente faz o que pombo faz, caga no tabuleiro, derruba tudo, sai voando e diz que ganhou. Essa é a velha história. Eu acho que tem várias coisas aí, né? Primeiro é a questão dessa esfera pública, né? Eu não sou bem um estudioso dessa dinâmica, né? Mas isso é um conceito de um sociólogo do direito também, chamado filósofo Jürgen Habermas, que cria essa ideia de esfera pública pré-internet, né? Mas ligado também com mídias e tal, e vai ter, né, alguma conexão com aquela ideia de que o e-mail é a mensagem também, né? Mas ele acaba compreendendo essa dinâmica do que viria a ser esfera pública, mas esse espaço da esfera pública, tradicionalmente, né? E a ideia é que ele seja um espaço de debate, né? De conversa, de consenso, porque é isso que você espera numa esfera pública de um Estado democrático, né? Então, de racionalidade, sobretudo, né? E eu acho que a grande mudança que a gente vê nesses casos talvez seja novas empresas acabam entrando mediando a esfera pública de uma nova forma, porque isso já acontecia com os meios de comunicação tradicionais, né? Rádio, TV e tudo mais, né? Você já tinha e sempre houve e sempre haverá, né? Não sei se é possível, mas você sempre vai ter meios de comunicação com os interesses, desde os jornais, desde o nascimento dos jornais. Você começa a ler a história do Brasil lá, você vê
esse aqui era republicano e tudo mais, né, monarquista e tudo mais. Então, você sempre teve isso, né? E com certos graus, evidentemente, de interferência no que seria o resultado dessa esfera, que seriam os consensos. O que muda é tanto de uma maneira quantitativa quanto qualitativa a forma como as redes, e isso se notou muito quando ele compra a rede, de certos direcionamentos, de certos Uhum. favorecimentos, de impulsionamentos, de o fato de ele impulsionar até a própria conta dele com é, discursos ideológicos, né? Tanto naquela reportagem que você me mandou hoje de manhã, do The Guardian, ele fala que teve lá o Center for Countering Digital Hate, que ele mesmo postou 50 mensagens falsas sobre Uhum. as Exato. eleições nesse ano, o que implicou num total de 1,2 bilhões de visualizações, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é essa questão da própria esfera pública, que ela está completamente zoada. E você ainda tem como saída disso essa nova dinâmica não é nem um debate, mas essa nova dinâmica troll, né? Porque assim, vamos imaginar que a gente tenha problemas Ah, institucionais. vamos usar a palavra em português. A nova dinâmica de deboche, né? Troll é deboche, é debochar. É É tu um cara que ele vai incomodar, vir, ele vai espizinhar, brincar, assim, ficar provocar. bullying, né? Ficar fazendo. É. Por É. quê? Porque isso gera um engajamento tão grande Aham. e isso é tão forte que nós estamos aqui falando sobre isso. Eu até nem sei se eu queria estar falando sobre isso, sabe? Mas assim, Aham. nós fomos puxados de novo, como eu disse, né? É um negócio que é um imã, ele te puxa para isso e aí todo mundo fica falando sobre isso. Então, eu acho que a gente tem que olhar para essa nova dinâmica e notar que os estados, de maneira geral, eles não estão conseguindo lidar com isso. Essa eu Uhum. acho que é a primeira constatação, né? E o Estado, por meio do próprio judiciário, não consegue lidar com isso, sobretudo diante de companhias globais, né? Toda a discussão da própria saída, que eu fiz lá no último episódio também, eu disse isso, né? Que uma das possíveis motivações, que me parece que é fugir do controle judicial e de possíveis ordens. Mas tem um outro interesse que me parece que é muito claro, que é um movimento mundial pela não regulação de espaços de redes sociais, né? E isso fica muito claro com o X Twitter. Eu não Aham. vejo isso acontecendo com tanta intensidade com outras big techs, mas claro, elas agem pela via do lobby, né? Pela via de Ah, outros sim, interesses, pela via elas têm poder político, né? econômico pra isso, né? Poder econômico para isso, então, né? É claro, a gente pode criticar e tal, mas ainda está dentro de um, né? O lobby não é proibido, né? Então, Aham. desde que seja Sim. transparente, tudo mais, né? Não, né? Mas enfim, também é um outro problema a se tratar. Então você cria com essa carta da liberdade de expressão, que evidentemente é algo importante, né? Você cria quase como um estado de coisas mundial, e isso está muito forte aqui no Brasil, de que você não poderia discutir controle de conteúdo, sobretudo, e aqui a gente está falando de conteúdo ilícito, né? E que o fato da empresa do X se posicionar de uma forma de negar o cumprimento de ordens judiciais é um problema muito grave aqui, muito grave, né? E sobretudo quando isso acontece num movimento de saída do Brasil com a intenção, aparentemente, né, o que tudo indica, é uma intenção de descumprimento da ordem. Porque se você é uma empresa, a gente falava sobre isso antes, né? Você é uma empresa que vende bens físicos, né? Bens, né? Materiais. Você sair do país, você não vai mais conseguir. Até pode fazer exportação e tal, né? Mas aí a sua operação fica complicada. Com a internet e com empresas desse porte, de fato, o serviço consegue continuar sendo prestado sem a presença dele, sem a presença de responsáveis, né? E da própria empresa no país, consegue ser prestado. E aí que nós chegamos numa encruzilhada, né, de você ter ordens judiciais deliberadamente sendo descumpridas,
e a saída do país nesse contexto e esse interesse de desregulação. A briga de Musk na União Europeia se dá também pelas novas regulações, né, o Digital Services Act, o mesmo acontecendo, como eu comentei, também na Austrália, dele se insurgir contra o cumprimento dessas normas. Porque, veja, imaginando que essas normas sejam problemáticas, né, não me parece que é o caso, você tem instrumentos para lidar com isso, né? E com o poder que ele teria instrumentos mais legítimos. A questão é você usar esse novo meio de discussão do troll, do engajamento e da descredibilização das instituições mundiais. Se a gente fosse admitir isso, quem seria quem queria tomar essas decisões? Seria ele? Ou a gente vai transformar as redes sociais num tipo de negócio à prova de regulações? Será que isso seria bom também? Eu acho que é uma reflexão que a gente pode fazer, né? Não acredito que seja. Mas assim, nota que a gente está entrando num tipo de discussão que a própria legitimidade e o próprio poder, eu não falo só do Brasil, eu falo de todos os estados. Todos os estados deveriam estar preocupados com o que acontece. Ah, mas o STF está exagerando. Pode ser que sim, sabe? Sim, e tem algumas coisas muito discutíveis, né, nesse último aspecto jurídico aí. Mas, e uma delas, e pode ir me interrompendo, Vinícius, Não, vai tranquilo, tô te ouvindo. uma delas que aconteceu foi a própria questão da Starlink, né? Sim. Então, o X sai do Brasil, ficam multas sem pagamento, se notifica a um dos representantes para ele responder se ele para ele dizer se ainda era, né? E eles não respondem. E aí vem toda aquela questão da citação e intimação ou citação ali no caso pelo próprio Twitter, que é uma questão super discutível também dentro do direito, até se for o caso depois podemos falar. Mas vem um bloqueio de valores da Starlink, né? Starlink que pertencendo ao mesmo grupo, né? Você teria aí essa movimentação do Supremo. Veja, super delicada, né? Porque, primeiro, essa questão do grupo econômico de fato, eu até estava dando uma pesquisada, não é bem minha área, assim, né? Mas, assim, não é algo estranho para o direito brasileiro. Existe essa figura do grupo econômico de fato, que é aquele grupo econômico que não é documentalmente assim, né? Formalmente assim definido, mas de fato ele poderia ser considerado um grupo econômico. Isso está presente tanto nas leis das SAs, né, que é o artigo 243, e toda essa questão de influência significativa entre sociedades. Isso está presente na lei que regula e que estrutura a defesa da concorrência no Brasil, que estabeleceria a responsabilidade solidária para empresas dentro do mesmo grupo econômico, de fato ou de direito. Mas veja, aí a gente está falando em infrações da ordem econômica, que não me parece que é esse o caso. E também na lei anticorrupção, também prevê a necessidade de que grupos econômicos de fato possam respeitar acordos de leniência, enfim, mas também não é o caso aqui, né? E o próprio Marco Civil exigindo o respeito das normas brasileiras para as companhias estrangeiras, né? Então veja, ele traz o STF traz essa figura do grupo econômico de fato para tentar atingir o X pela via da Starlink, mas sabe o que que a Starlink fez? Eu vi agora há pouco, Vinícius. Eu vou te dar em primeira Ai, mão ai, ai. aqui. O que fizeram? Saiu a... Não, é um exemplo positivo. O que que a Ah, Starlink fez? A Starlink fez o que qualquer empresa e qualquer pessoa deveria fazer. Ela recorre ao STF contra a decisão de Moraes e pede o desbloqueio de contas da empresa, perfeito. Isso aí. certo? Aham. E me parece, é assim que você discute isso, né? Ah, mas o STF está passando da conta. Veja, eu acho que nós também temos um outro problema de soberania aqui, né? Porque esse é um problema nosso, dos brasileiros. Eu não sei se é o Elon Musk, eu não sei se é uma rede social, porque daí a gente começa a ver qual é a função dessas empresas, ou qual é a função que a gente quer para essas empresas. Será que a gente quer essas empresas interferindo em política doméstica?
será que é isso que a gente quer? Será que essa vai ser a nova forma dos estados pós-internet? Nós vamos virar corporações? E eu repito isso, e por isso que é um assunto difícil. Isso não desqualifica a discussão da questão de como o STF está agindo, né? Não desqualifica, de forma nenhuma. Mas não acho que seja ele a fazer isso, o Musk, e tampouco da forma Da como está forma como fazendo. tá fazendo, né? Assim, ó, poderia ser ele também a disputar vamos dizer assim, a challenge, né? A desafiar o STF. Mas tem a forma correta de desafiar, entende? Uhum. Então, E tu, mais eficiente, diga-se de passagem, né? exato, exato. Que desse jeito aí tu só cria confusão. Olha só o que a Apple fez há muitos anos atrás, a gente chegou a comentar aqui foi o tema do Segurança Legal, quando a NSA e FBI, etc., vieram com um papo de botar um backdoor Backdoor. nos iOS, né? E, cara, eles confrontaram, entraram na justiça contra, e aí tiveram, eles tinham várias daquelas gag orders, né? Uhum. Que são aquelas ordens em que elas são sigilosas, tu não pode publicar elas, né? E, cara, teve várias situações em que essas gag orders foram desafiadas, elas foram inclusive publicadas por essas empresas. Então, lembrando que isso o Musk diz que está acontecendo aqui, então está recebendo ordens judiciais que ele não pode falar sobre, né, então, sobre sigilo e não. Então, assim, cara, então faz E dá não é um uma. expediente estranho no direito mundial, né? Não, não, beleza, não é, não é. Mas se ele acha que está errado isso, entende? Se acha que isso prejudica o bem público de uma maneira e tal, assume o risco, né? Faz uma desobediência civil aí, né? Assume o risco e publica a ordem. Publica. Entende? Mas fizeram isso. Ele fez isso. Beleza. Não, ele não fez com tudo. Ele fez Fez sim. com Na verdade, todas. ele não fez por ele fez por aqueles Twitter É, files que algumas dessas ordens sim, foram publicadas. algumas delas, né? Mas não foi tudo, assim. Então, ah, eu acho que tem claro, ele tá desobedecendo uma ordem judicial ainda assim, né? Uhum. Mas não tá publicando meme na internet, entende? É coisa de moleque isso, é coisa Cara, mas assim, ao mesmo tempo, a gente vê que é coisa que movimenta um certo público, né? Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, né? Então, o objetivo dele, no final das contas, ele não tá realmente preocupado em desafiar o STF e não sei o quê. Ele quer causar, cara. Porque senão ele tava fazendo isso mundo afora, né? Ele faz onde... ele faz isso onde ele pode, de alguma maneira, se beneficiar, sabe? Ele não é o prócer, né, o Não, líder não. mundial da liberdade de expressão. Até porque Não é, tá louco. esse é um elemento importante também, né? Essas redes, as redes sociais de maneira geral, quando permitem que os seus próprios algoritmos organizem conteúdo e priorizem conteúdos, esse também é um problema de liberdade de expressão, se a gente quiser e de fato acabou se tornando as redes como um intermediador, ou né, elas se tornaram intermediadoras disso que é a tal da esfera pública. O problema é que talvez esta nova forma de resolver problemas, né, o meio do engajamento, eu não sei se essa é a melhor forma se essa se transformar na forma padrão, né? Eu não sei se isso vai ser o melhor para a sociedade, eu acho que não. Porque acaba virando também um problema político, que é a própria morte da política, né? A política, enquanto meio de consenso, buscado através do acordo, buscado através, né, de democracias em que as partes deliberam e se escutam e conversam e ponderam, se isso acabar, nós vamos ter um problema também de ordem mundial, né? Eu acho que a coisa é muito pior, né? Agora, claro, se quiser falar sobre aspectos jurídicos, tem a própria questão da citação feita pelo Twitter. Até onde vi, isso não aconteceu. É a primeira vez que isso acontece. E você tem uma necessidade de uma rigidez muito grande nessa questão das citações e intimações por outros meios que não aqueles estabelecidos na lei.
Por quê? Porque você tem que ter certeza que a pessoa foi adequadamente cientificada daquilo, né? Nós temos decisões, inclusive, do STJ, até nos dois sentidos, uma dizendo, permitindo a citação intimação por WhatsApp, e outra proibindo a, via redes sociais, né? Inclusive pela terceira turma, ambas, salvo engano aqui, justamente pela dificuldade de saber se a pessoa realmente ficou, se foi cientificada, né? E aí esse pode ter sido o erro do Musk, porque ele responde aquilo, né? Ele respondeu, mas nota, a gente tá, claro, a gente não pode violar a lei para lidar com outras questões de violação. É um princípio democrático também você respeitar a lei dentro do processo, né? Do processo civil, do processo penal, de maneira geral. Mas é inegável que a jogada dele não deixa de cavar essa falta, como eu falei também lá no episódio passado. Mas veja como é que você lida, como é que o Estado lida, um Estado é, que não é digital nesse sentido, um Estado que tem o alcance das suas normas delimitado pelas suas fronteiras físicas, como é que um Estado lida com uma situação em que o sujeito sai do país para evitar ordens judiciais, mas o alcance da sua atividade continua atingindo o país a despeito das fronteiras, né? Como é que você lida com isso? Né? Tradicionalmente, você precisaria, tem as cartas rogatórias, mas isso pode demorar semanas, sei lá, né? Você poderia, preciso atualizar a minha legislação, né? E de fato nós tínhamos lá o PL o 2630, né? Que foi engavetado, ou seja, se bloqueou um debate de discussão sobre controles de redes sociais e agora nós estamos nessa encruzilhada, né? Não sei se é bem uma encruzilhada, né? Porque o Estado está se mostrando também ineficiente para lidar com isso. E não é só o caso do Musk, você tem outros casos mais comuns aí de conteúdos flagrantemente criminosos que não são retirados do ar. Claro, é bom para a empresa. Qualquer empresa que lida com isso, que não tem uma boa orientação ética, ela se perguntar para ela, você quer atuar num ambiente que você faça o que você bem entender e não precisa respeitar as leis locais? Claro, é mais fácil, né? Operacionalmente é mais tranquilo, é mais fácil, ela consegue fazer uma operação, digamos, em nível mundial, se não precisar respeitar legislação nenhuma. Mas, enfim, o direito é essa forma cheia de problemas, né, que a gente encontrou para resolver as nossas questões importantes, né? Você acaba com direito, você vai resolver os problemas com o quê? Com aposta? Você vai voltar a fazer duelos, né? Como é que é? É quem grita mais que Que ganha? É ganha, quem, é quem vai ter mais likes que que... vai ganhar, ou que mais alcance? Sim. Como é que vai ser? Cara, assim, é algo que eu gosto muito dessa analogia do jogar xadrez, sabe? Uhum, Porque quando tu joga xadrez, tu desafia o teu oponente, só que tu desafia dentro de certas regras, né? uhum, E o xadrez é um jogo em que, por exemplo, tu pode até desistir, não tem problema, né? Mas é uma coisa assim, é uma ofensa pra ti nunca mais jogar com a pessoa se ela simplesmente sair derrubando tudo ou sair brava porque perdeu. Tipo assim, tu nunca mais joga. sim, eu dar um soco no tabuleiro ali, É, uma né? coisa. Jogar as peças no chão, É, né? Isso não é uma coisa que o xadrez normalmente admite. Né? Não que já não tenha acontecido alguma vez por aí, mundo afora, mas. Mas é esse o jogo, cara, que as pessoas não têm paciência de jogar. Tá? Eu acho Uhum, que no final das contas elas querem uma mudança, uma coisa muito imediata e acabam confundindo as coisas, sabe? Tudo que é complexo exige tempo para ser analisado, para ser modificado, ajustado, etc. Então, a própria questão do processo o, judicial, né, que tu coloca, né, de ter esse meio para a gente discutir as coisas, é uma evolução
de algumas centenas, né, de anos, Milhares, né? milhares de anos, milhares, com certeza milhares de Milhares de anos, anos, sim, sim. em que Desde tu os romanos, começa, sei lá, né? sim, em que tu começa a avaliar, não, é o seguinte, ó, tu não pode simplesmente ir ali e matar teu vizinho porque o cara pegou uma parte do teu terreno, né? Embora alguns ainda façam isso por aí afora, ainda tem as exceções, né? Conflitos, né? É, tu não pode fazer isso. Tu vai fazer isso mesmo que tu tenha razão na disputa em si. O ato que tu cometeu é um crime e tu vai ser preso e acabou, cara. Não, Não tem eu vou história. mais além. Eu falava sobre isso na aula hoje, né? É, Se o sujeito invade um terreno teu, tu não presenciou e a posse dele se consolida e se passa aquele momento inicial ali, ou seja, ele consolidou a posse dele, tu não pode retirar a posse dele manualmente, violentamente. Tu vai aham. precisar de uma ação de reintegração de Ação de posse, posse. mesmo que todo mundo tenha visto o sujeito invadindo. Por quê? Porque a posse vai ter lá sua proteção, Sim, enfim, tu não aí é um pode problema. simplesmente entrar lá com uma O arma e monopólio da. fazer o que. É, Não exato. pode, Por não quê? pode. Porque o Estado é que tem esse monopólio da violência e tudo mais, né? É, Também tem um aspecto de uma. sim. Aí uma coisa muito legal que eu recomendo a leitura é O Leviatã. Hum, É, sim. é muito interessante. O Leviatã. É Thomas Hobbes? É, É? é sim, é. Thomas Hobbes? O E- Leviatã? É muito interessante. Traz justamente essa discussão dessa. Da gente criar esse super-humano, né? Esse Leviatã, que é o Estado, e dar, entre aspas, superpoderes para ele conseguir resolver os nossos conflitos, né? As nossas situações. Uhum. Só que isso é complexo, cara, é difícil. É aquela velha história de repente, quem já teve algum processo judicial, quem já teve que usar o mecanismo, né? Judicial alguma vez na vida, sabe que nem sempre a coisa é justa do jeito que a gente acha que é justa. Uhum. Né? E há certas decisões que são tomadas, que são perfeitamente legais e que a gente ainda assim não aceita, não se conforma, sabe? Porque acha que tá errado e tal, mas tem espaço para discutir, tem formas de se. E a gente tem outros problemas, claro, né? Que isso não afetaria o Musk com certeza, tá? Que é a questão da morosidade, né? Que nós temos no Uhum. sistema judicial e tal, não sei o quê, mas isso. Aí que tá, é por isso que eu não entendo por que ele faz as coisas desse jeito, sabe? Age como pombo. Um cara que criou a SpaceX. É engajamento, cara. A gente É- tá é- aqui falando sim, dele. sim, exato, mas aí que tá. É Eu irresistível, tô entende? tentando. Não, mas é que eu tô tentando atribuir a ele uma coisa que ele tá, pelo próprio comportamento dele, ele tá dizendo que ele não. Já tá deixando claro que não é o que ele quer, entende? Uhum. Porque ele não é um cara burro, tá? Ah, mas o que ele tá fazendo, a forma que ele tá fazendo, tá? É, tá demonstrando uma. Sei, cara, não sei se é uma coisa tão suave assim, como dizer, tipo, uma coisa meio infantil dele, Uhum. uma coisa meio. Um negócio meio maluco, cara, porque o cara que tem os recursos que ele tem. Cara, ele tem acesso VIP ao STF, com quem ele puder contratar, saca? Uhum. Ele tem como trazer à tona discussões muito relevantes, sabe? Inclusive aqui no Brasil, não vejo Se problema. quisesse, né? Se quisesse. Mas o que ele quer é bagunçar, cara. O que ele quer é zoar. E o que ele quer é bagunçar. É. E tanto que. E qual é o risco? Eu separei. Eu falei pra vocês aqui, eu separei algumas headlines, né? E eu tenho aqui pra vocês aqui do. Tá, agora, é do The Nation, por exemplo, tá? Uhum. The Nation, o headline é Elon Musk é uma ameaça pra democracia. Tá? Aí tu tens o foreignpolicy.com, tá? O Twitter do Elon Musk está se tornando um esgoto de desinformação. Ah, Isso é bem objetivo, né? assim, Não é uma coisa que você diga, não, eu não concordo com isso. Essa é uma questão posta na realidade fática. e que não tem nada a ver com o Ah, Brasil. Assim, ele, não tem... ele publica voluntariamente desinformação, que é um Sim, outro problema que o mundo inteiro se vira sobre. sim. E- Ele e- publicou esses dias uma imagem de inteligência artificial lá para induzir as pessoas relacionada a Kamala Harris, lá, sim, né? sim, sim.
Veja, não há discussão quanto a isso. É um propagador de desinformação. Sim, ele próprio, ele, pessoa física, ele Ele. próprio sim. Tá? E ele não lida bem com liberdade de expressão. Tá? Ele zera todo mundo que critica ele. Que seja relevante, né? Nós acho que a gente não vai ser zerado. Né? Mas É. assim, ele bloqueia, ele cerceia todo mundo que critica ele. Tá? Uhum. Inclusive, ele teve uma entrevista que ele deu, não sei se tu lembra, por um cara que ele tinha recém-contratado, que ele tirou da CNN. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui rapidinho, tá? E o cara disse, não, beleza, eu quero que a primeira entrevista seja contigo. Ele topou, tá? Uhum. E a entrevista não tem limite, certo? Assim, tipo, Uhum. não tem nada que eu não possa perguntar. Falar. Ok? Ok. Isso eu acho o canal é o do Don Lemon, que foi o cara que fez a entrevista. Cara, aí tem um monte de recorte aqui de vários outros sites, menos o dele mesmo, saca? Uhum. Deixa eu ver se eu acho aqui o canal dele, tá? O Dom, todo mundo sabe, o Elon Musk sabe o que o Dom faz, sabe como é que ele trabalha, as entrevistas que ele faz e tal. Ele sabia muito bem quando estava contratando o Don Lemon para falar para ter um programa no Twitter, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, eu achei aqui de 3 minutos. E aí ele entrevista o Elon Musk e, cara, ele confronta as ideias malucas que o Elon Musk tem disseminado, sabe? Pessoalmente. E tem disseminado pessoalmente, presencialmente, né? Tipo, ao vivo, no Twitter. E que ele tem, no Twitter, dado também vazão, tá? Então, assim, esse cara foi pra lá, fez a entrevista com o Elon Musk, tá? E, resultado, o Elon Musk ficou vermelho, ficou roxo. Tipo, o cara começou a ficar brabo. E chegando num ponto assim que disse, tá, aproveita bem teu tempo que tu tem mais uns minutos só pra terminar essa entrevista. E, obviamente, o cara foi dispensado. Posteriormente. Na sequência, assim, ele saiu de lá e recebeu a mensagem do Elon Musk dispensando ele. Então, assim, esse cara não lida bem com liberdade de expressão, tá? Ponto. É. E é isso. E aí, assim, Fala, Guilherme, fala. Não, eu ia dizer, eu acho que é preciso dizer, né, acerca das críticas e para deixar claro, né, eu tenho sim minhas preocupações quanto, por exemplo, a todo esse ao inquérito que tramita no STF das milícias digitais e tal. Do tipo, o negócio está lá há muito tempo tramitando, você tem ordens. E qual é o problema da ordem sigilosa, né? Sobre segredo, sobre sigilo, é que ela tem que ser a exceção, porque você está diante de uma questão ali que você não consegue submeter o escrutínio público, né, a publicidade dos atos. Claro, o direito, eventualmente, a investigações, né, sei lá, a polícia, ela não precisa divulgar que ela vai investigar tal fulano lá, ou vai fazer uma busca e apreensão no fulano, na casa do fulano. Ou seja, você tem expedientes que precisam ser, de fato, sigilosos, né? O problema não é o sigilo em si. O problema é que estes sigilos, durante tanto tempo, começam assim a causar uma certa dúvida legítima na sociedade também, que quer saber, tá, mas que perfis são esses que estão. É Aham. contra quem essas ordens? Ou seja, você não consegue fazer esse escrutínio público, né? Mas veja, não é algo que não possa ser feito, não é algo que seja proibido, né? O que é esse vídeo aí? É aquele que estava Esse, comentando. esse é o vídeo da entrevista pro Don Lemon, né? E é o vídeo. É o vídeo, é o primeiro e último vídeo que ia sair no Twitter, tá? A gente vai tomar um strike aqui no nosso canal, viu? E aí no final. Mas olha a face do. Tá olhando a face dele Aham, aqui? Tá. aham, Tá clarinha, né? aham. Olha pro final do vídeo aqui como é que ele tá. Tá ficando Tá vermelho. ficando vermelho, o cara já tá bravo. Então, assim, é uma entrevista bem interessante pra se ver, tá? O link eu vou deixar no show notes. Uhum. Porque ali tu vê o quanto ele resiste à liberdade de expressão, tá?
O quanto ele está aberto a discutir um determinado tema de forma, né, tranquila, que todo mundo pode falar o que pensa e tal, né? Sabe, tem o caso Pavel Durov do Telegram, a gente não tinha preparado nada sobre isso, Vinícius. E talvez a gente até possa vir a falar, talvez no próximo resumo, pegando mais informações sobre isso. Cara, ah, Mas só para. Eu te mandei aí o link, né? De um. Tá sem a data aqui, Vinícius. Ah, não, 29 de agosto, Diário de Notícias. Tá aqui, tá, o Jornal Português, Diário de Notícias. É. E ele começa a falar, eu vou ler um pedacinho. Em novembro de 21, o Tribunal de Propriedade Intelectual de Lisboa instou Durov, detido essa semana, enquanto gestores do Telegram bloquearam o acesso de seus clientes a 17 grupos, canais através dos quais partilhavam filmes, séries, revistas e jornais gratuitamente em violação aos direitos do autor. Portugal leva super a sério isso, né? Nem o Pirate Bay funciona lá. A providência cautelar foi promovida pela Visapress. Parará. A justiça nunca conseguiu notificar os Durov no âmbito deste procedimento judicial. A sede do Telegram está registrada em Dubai, mas contactada a Embaixada dos Emirados Árabes, esta informou que o tribunal que não tinha sido possível localizar os seus proprietários. Em 2022, na sequência de um outro pedido de bloqueio dos grupos do Telegram efetuado pela instituição tal, aí foram encerrados 11 canais. Esse ano, conforme noticiou o DN, uma investigação inédita da Polícia Judiciária chegou aos alegados autores. De um desses grupos, o Telegram conseguiu pela primeira vez identificar e constituir 2 arguidos, mas o caminho é sempre muito, muito lento e a justiça continua a perder terreno. É uma área que o direito não consegue direito, o direito não consegue direito, né? Ou não consegue adequadamente buscar, os tempos são diferentes, o tempo do direito aqui ficou diferente e beira, se o sujeito tem o poder suficiente, ele consegue escapar do poder do direito aqui, né? Então, isso está acontecendo também com o Durov agora, esse diário, essa reportagem aqui do Diário de Notícias traz um pouquinho disso, né? Das dificuldades que os estados estão tendo no mundo inteiro e, a partir daí também, as tentativas de regulação disso, né? Não violar a liberdade de expressão. Quando a gente olha para o Digital Services Act e você lê aquilo, não é assim, sabe? O objetivo não é esse, né? E aí por isso que seria útil, sim, conhecer todo esse inquérito para que, sim, a sociedade tenha o direito de afastar eventualmente a licitude, né? Ou conseguir verificar, escrutinar o que está acontecendo, né? Me parece que erra também a justiça ao seguir dessa maneira, mas eu reconheço sim a possibilidade de que, né, inquéritos sejam sim conduzidos de maneira sigilosa, né? perfeito, Guilherme. Assim, eu queria chamar a atenção para uma coisa que a gente acabou não entrando, né? Que teve ameaça de bloqueio, né? Em tese, Uhum. Ah, sim, é. em tese estaria para acontecer esse bloqueio, né? Uhum. Eu ouvi o jornalista, aquele o Pedro Doria, Uhum. dando uma entrevista pro Assunto, tá? Sei. Pro podcast O Assunto, ele dizendo que essa demora pode ser um indicativo de que está havendo alguma negociação aí né, nos bastidores, tá? Ah, Então poderia estar acontecendo alguma negociação, etc. Justamente pelo STF entender que não é uma medida muito popular tirar uma rede social do ar, né? e também não muito eficaz. Não também tão pouco eficaz, né? E, e que estaria acontecendo alguma coisa nesse sentido. Mas há uma questão técnica que a gente pode comentar rapidamente sobre tirar sites do ar, né? Uhum. Tirar sites do ar tem Serviços, né? serviços, né? Tem duas maneiras essenciais de fazer isso. Uma, três na real. Uma mais Sim, dá para complicada. desligar a Não, energia não, elétrica do não, não, país não, inteiro. não. Dá pra fazer também. Mas uma é mexer no DNS, que é o serviço que resolve nomes. Então, quando você digita twitter.com, Não, não é né, mais Twitter. X. x.com. Não, o Twitter O ainda Twitter funciona. funciona, Funciona, funciona. funciona. Eu acesso pelo Eu Twitter ainda aqui. digito Twitter. E ele manda pro X, né? Por X, tá? Mas isso aí Faz um é um redirect, né? serviço de nomes que a gente chama, tá? Esse serviço de nomes, então,
quando tu coloca um nome como x.com, que seja, ele te devolve um endereço IP que é para onde a tua máquina se conecta. O que tu pode fazer? Tu pode simplesmente impedir que seja feita essa busca por twitter.com. Então tu tenta resolver Twitter ou x.com e tu não recebe resposta nenhuma. É um jeito de fazer, tá? Ou uma resposta inválida que não serve para te acessar a lugar nenhum. Então, essa é uma maneira. Só que daí o que tu faz? Tu aponta para DNS estrangeiros. Tá? Então, por exemplo, se a Vivo, a Oi, a Claro e tantas outras empresas de telecomunicações forem intimadas a fazer o bloqueio dessa forma, o cara vai lá, muda o DNS dele para 1.1.1.1 e vai continuar acessando o X sem VPN, sem nada, normal, né? Como se não tivesse acontecido nada. Se a outra forma, então, seria sair bloqueando o endereço IP. Tá? Ou seja, bloqueia o próprio endereço IP, né, as rotas, né, para chegar até os servidores do X. Então, não deixa ninguém chegar no servidor. Só que a gente não tem aqui não é a China ainda, né? Então, assim, a gente não vai ter um Great Wall, um Great Firewall, Great né, Firewall. que tem na China. Então, um Great Firewall é que faz filtragem de todo o nosso tráfego que sai para fora do Brasil, tá? Então não existe, a gente não tem um ponto central de saída. O que existem são várias saídas, e aí tem todo um esquema de roteamento que não é uma coisa simples, é algo relativamente complexo, tá? E você teria que mexer no roteamento na internet brasileira, que não é uma empresa, são várias empresas interagindo, para que os endereços que levam os endereços dos servidores do X não fossem mais roteados para fora do Brasil. Ok? Ou seja, a gente não conseguiria mais acessar esses endereços. Chegar lá. VPN fura esse bloqueio. No ano passado as pessoas já fizeram isso. E o pior, acabam usando umas VPN de origem bem duvidosa e acabam ficando em risco, né? Acabam acessando o banco por meio de umas VPNs estranhas por aí. Então, se você não sabe como usar uma VPN, melhor não usar. Cuidado. Fica assim, ó, se bloquearem o X e tu quiser acessar o X e tu não sabe direitinho como é que funciona a VPN, etc, fica sem o X que é melhor, tá? Não, você tem as VPNs, sei lá, de antivírus ou anti-malware. Ó, cara, tem, assim, ó, eu vou dar alguns nomes. Tu tem Surfshark, tu tem Kaspersky, que tem VPN, tu tens a própria Cloudflare, que tem um serviço de VPN bem simples de usar, muito eficiente, bom pra caramba. Tu tem Proton VPN. Que é a mais famosa, acho, né? Proton, né? Não. É conhecida, mas não é a mais famosa. Mais famosas são as Nord. As Nord, Kaspersky, Surfshark. Essas são confiáveis, entende? Mas enfim. Mas qual é o risco? Ao fazer uma modificação dessa, eu aposto que o CGI não deve gostar nenhum, o comitê gestor da internet não deve gostar nem um pouco dessas ideias de sair mexendo em roteamento por aí, tá? A pessoa mexendo nessa infraestrutura da internet brasileira. Isso também pode ser ineficiente, não só por causa da VPN, porque tu vai ter que começar a catar todos os IPs que os servidores do X estão utilizando. Tá? Eles poderiam, de sacanagem... Cara, não custa nada. Se o Elon Musk tá botando meme na internet do juiz, do Moraes, né? Sim. Pouco custa para ele ficar passeando, mudando de IP lá. Então, teria essa possibilidade. Tá? E uma terceira possibilidade que a gente já viu ser levantada em outras situações, que é a remoção do aplicativo das lojas brasileiras, das App Stores brasileiras. Tá? Sim. Então, isso, não ouvi falar nesse momento sobre isso ainda, tá? Mas essa é uma medida que já no passado já foi aventada em outras situações. Não lembro exatamente qual, tá? Mas já teve uma discussão sobre isso, tá? Remoção de aplicativo da loja brasileira, tá? Até não sei se não teve um aplicativo que foi removido. Mas enfim, eu não lembro agora, mas essa é uma possibilidade. Assim, ó, essa é bastante invasiva, né? Ela tende a ser, para a maior parte dos usuários, bastante eficiente, porém, entretanto, contudo, né? Quem está no iOS é que teria maiores problemas, no iPhone, né?
Em Android, a gente teria uma outra ação arriscada que os usuários poderiam ser levados a tomar, que é ativar a instalação de De aplicativos fontes de outras desconhecidas. fontes, de fontes É, desconhecidas, e aí acessar algum outro site para instalar o aplicativo do X de novo. ou baixar o APK, né? Aí o pessoal vai começar a mandar o APK pelo WhatsApp, Nossa, que assim, ó, e vai aí o APK ser vai golpe estar. que não termina mais, tá? Então, assim, é capaz de já tá acontecendo, tá? Antes do bloqueio mesmo, é capaz de já tá acontecendo. E tem outra, né, Vinícius? O bloqueio é sempre a medida, é a pior medida, porque não funciona direito, é complexo, é caro, é burocrático, tem riscos né, comprometer outros serviços, conforme a gente já viu. Não deveria haver bloqueio, esse é o ponto, né? O Uhum. bloqueio é a pior, é a demonstração máxima, assim, tá, eu não tenho o que fazer, então eu vou bloquear isso aqui, mas assim, não vai funcionar direito, mas eu vou bloquear mesmo assim, sabe? Sim. Na duração disso. Então, a gente já viu também aquelas situações de que bloqueia-se o aplicativo, até se não me engano, foi com o caso do WhatsApp, uma época, a ordem estipula multa para quem acessar por VPN. Ah, eu lembro. Teve. Isso teve. Lembra disso? Lembro. Isso não, essas multas não foram aplicadas, né? Até onde eu sei, isso não foi levado em consideração. E aí sim, caso venha isso, aí a gente está entrando, né, numa medida bastante complicada, assim. Não vejo como possível. De fato, Mas você teve. teve, né? Mas não acredito como lícita, né? Me parece que é uma medida bastante condenável, né? E aí você teria, claro, né, judicialmente que discutir isso, mas assim, bloqueou. Você controlar o que o sujeito acessa ou se ele usará VPN, porque as pessoas ainda podem estar usando VPNs para outras coisas, como a gente sempre Aham. usa, né? Vai no, no No aeroporto, você aeroporto. conecta Ah, lá e cara, usa VPN, na né? real, não precisa nem ser aeroporto. Eu saio de casa, tenho VPN. Não, quando a gente viaja, a gente sempre usa VPN. Esse enfim, é o padrão, né? Sei lá. Então, sabe, daí já entra também numa medida bem complicada, delicada e discutível aí, que seria pô, estabelecer multa para quem usar VPN para acessar o X. Tá. E Sim. até porque é de difícil implementação, verificação, e aí, né? Mas nota que a coisa já saiu meio que dos trilhos, né? A coisa já não tá legal em ambos os lados. Esse é o ponto, sabe? E no final das contas, as soluções é aquela coisa de a solução, como é que é o jeito certo de fazer a coisa errada, né? Não tem um jeito certo de É, fazer coisa errada. não, é ineficiente, não é legal, não deve acontecer esses bloqueios, sabe? Mas enfim, mas ao mesmo tempo também, o que poderia fazer a justiça? Nada, né? Essa então tá, nós vamos nos resignar e tá, vamos deixar assim? Ah, cara, é muito. É muito delicado isso, assim. É o Porque jogo. você pega só, É o jogo assim. No final das contas, é o jogo sendo jogado errado. Esse é o que é o maior problema. É o jogo sendo jogado errado. você pega, hoje saiu, eu nem consegui ler ainda a suspensão do treinamento da IA pela NPD da Meta, né? Ah, sim, tô ligado. Foi suspenso e tal, e hoje voltou aqui. Eu vi uma notícia antes da gente entrar aqui, dizendo que a NPD acata a proposta da Meta e libera o uso de dados de brasileiros para treinar IA. Ó. Eu não vi o que aconteceu ainda, não sei qual foi exatamente as medidas foram tomadas, mas tá lá dá para ver a decisão no site da NPD. Isso vai estar no nosso mail na semana que vem, uma decisão de 25 páginas, né? E veja, é assim que você resolve um problema, entendeu? Você recebeu né, você colaborou com a autoridade, né? Resolveu potencialmente um problema, o processo aqui ainda não acabou, né? A, a- então enfim, né? Resolveu parcialmente aqui um dos problemas. Eles vão ter que implementar medidas ali de consentimento mais facilitado e tudo mais. Entende? E aí você tem outras redes colaborando, sobretudo num momento eleitoral, né?
Então a gente vê outras redes colaborando normalmente, assim, sabe? Que o sistema eleitoral brasileiro, que o sistema e que a regulação eleitoral brasileira tem problemas a serem, né, situações a serem melhoradas, ninguém discute, mas assim, vamos começar a descumprir a ordem judicial, é isso? Uhum. Sem a utilização do recurso adequado, como a Starlink acabou de fazer aqui, né? Porque também é um tipo de pressão para o próprio judiciário, né? Uma medida dessas que depois que não é mantida pelo pleno, alguma coisa pela turma, também é uma questão que coloca uma pressão adicional ao judiciário, né? Porque você pensa que é delicado também para o judiciário saber que o sujeito sequer irá recorrer, né? Sequer irá discutir judicialmente aquilo. Diz ele que discutiu, que tentou e que não foi ouvido, né? Mas você percebe, quando você abandona o processo, no caso, é ruim também no sentido de que, ora, mas se é tão ilegal assim, se é tão injusta assim, recorra e demonstre isso, né? Ah, caralho. E aí você, ao não fazer isso, fica só uma questão, não, eu não concordo com a decisão, eu não concordo com ela, com a ordem, né? Mas eu não vou recorrer, eu não concordo. Eu não consigo demonstrar juridicamente o porquê eu estaria certo e aquela ordem fica lá, Já era. né? Mas é isso, cara. Eu acho que eu não tenho Não mais é? nada, mais nada a dizer sobre esse assunto por enquanto. Né? Vamos ver o que vai acontecer na sequência. Mas a gente tá numa. A gente tá numa situação, assim, num jogo meio lamentável, eu diria, sabe? Se eu tiver. Uhum. Assim, eu estou com vergonha alheia. É isso que eu tô sentindo. Assim, É, uma vergonha como é que alheia, é assim. aquela expressão americana lá em É. inglês, que você pega catch alguma coisa, que é Catch sempre um. 22. É isso, né? É, que tu não tem saída. É uma situação que qualquer saída é ruim. Que tu tá numa. É. Se tu não fizer nada. Qualquer decisão que tomar vai ser ruim, de alguma maneira. É. E eu digo mais uma vez, eu também não me sinto. Não é somente a posição do Musk, entende? Você tem sim questões muito discutíveis, muitas questões muito discutíveis, muitas questões jurídicas muito discutíveis também do lado do STF, sabe? E eu comentei antes e digo de novo, né? Esse debate precisa ser feito, sabe? A gente precisa conversar um pouco mais. Inclusive, a gente precisa aprovar uma legislação até mesmo para que os juízes saibam o que pode ser feito a partir de agora, né? Em situações semelhantes, né? Então a gente precisa dar muitos passos para corrigir problemas, mas o problema é que o próprio comportamento, né, do Musk, sobretudo, meio que interdita também certos debates, né? Tem certas coisas que a gente, essa dinâmica e essa questão da gente ser atraído, né, para dentro desse furacão faz com que todo mundo, certos debates acabem ficando muito difíceis de ser feitos, né? É. Eu termino assim com uma sensação bem ruim, sabe? Até a sensação ruim de ter conversado sobre isso, um negócio chato, um negócio ruim, né? Sim, sim. Ah, é. Enfim. Mas o nosso próximo assunto é um assunto bem legal, bem pra cima. Eu acho que é Também não bem, sei se é bem. tão pra Não, cima é assim. assim. Ah, para. Não, não. Tá- Não, tá- é tá- legal, é legal, Tu é tá legal, sim. parecendo Não, aquele é legal. meteorologista que eu não vou citar nome pra não criticar o cara. Que só, tipo, tá um dia de sol lá fora, parece que o final de semana vai ter sol, e o cara diz assim, Maravilhoso. e aí, fulano, vai ser um final de semana bonito, né? E o cara diz, vai dar, tem sol, mas o dia pode ser ruim igual, eu não sei. Tá, claro, tô fazendo uma. Eu não tô imitando o cara, eu imito o cara, eu não tô imitando o cara, nem dando nome pra não, pra não criar situações desagradáveis. Mas enfim, eu acho que o outro assunto é melhor, sim, com certeza. Tá, Deixa eu terminar aqui, Vinícius. Eu, termino. eu vou ver se eu acho, só para não, porque eu acabei de receber no WhatsApp aqui. Ah. Sim, o José Simão. Ele me disse. E aí vem, José aí Simão, vem. Boemba, Boemba. Não, Sim, não, é sim. bem, é bem familiar. Ele disse assim: Lá além vem. do X, brasileiros querem que Moraes acabe com os grupos de família no WhatsApp.
Eu gosto dos meus grupos de família, viu? São bons grupos de família. Eu não tenho. Assim, Eu não tenho. é, Tem uns ali, é, mas não. Mas eu não uso é, WhatsApp. Uso, mas não ó, uso. denúncia. Né? Não usa. Vinícius diz que não usa o Cara, WhatsApp. assim, ó, pergunta pra quem tenta falar comigo via WhatsApp. Não, eu sei, às vezes eu te mando uns WhatsApp e você não responde. Não, Eu até WhatsApp penso eu não assim, mas respondo. será que ele tá brabo comigo? WhatsApp eu não respondo, não tem jeito. Vamos terminar então com uma mensagem boa, Vinícius. Traz uma Bora. mensagem positiva aí. Eu? Não sei qual, mas assim, Ixi, agora, peguei no improviso, né? agora vai te catar, cara. Pedir um negócio desse assim em cima do laço. De improviso. Não, de improviso eu gosto. Eu pouco acesso também o Instagram, tá? Mas eu gosto muito do coach do fracasso no Instagram. Ah. Sim, mas é uma piada, né? Não. Cara, serve pra vida, tá, Tem cara? uma sabedoria Tem uma escondida sabedoria naquilo, ali. né? Tem uma sabedoria ali, tá? E eu vou então deixar a minha mensagem, que é do coach do fracasso. Sigam lá o coach dos fracassos, acho que é coach dos fracassos, tá? Que eu adoro, cara. É assim, ó. A vida. Eu vou até mudar o tom, tá? A vida é feita de obstáculos. E você vai tropeçar em cada um deles. Essa é a minha mensagem, Guilherme. Eu peguei uma aleatória aqui do Fernando Pessoa. Pronto, lá vem. Eu venho com o coach dos fracassados, dos fracassos, ele vem com. Fracassos. Ele vem com. Sei lá. Tem várias aqui. Tem em mim todos os sonhos do mundo. Isso aqui até já virou música. Mas tem que ver se é Às dele vezes mesmo, né? às vezes ouço passar o vento e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido. Olha só. E tem o nosso passarinho lá também, né? Eles passarão, eu passarinho, né? Tem do Érico. Não tem, talvez seja do Érico, né? Érico Veríssimo, né? Não, Érico Veríssimo não, Não, o Mário Quintana. Mário Quintana. É. Mário Quintana. O poeminha do Contra. Todos esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Então tá, eu vou parar de espalhar desinformação, ficar atribuindo ao Érico coisas que são do Mário Quintana. Não, é o Mário Quintana. E era isso. Até a próxima. Tá bom. Então, aguardamos todos no próximo episódio mais light do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Plantão, Guilherme, plantão. Terminamos de gravar. De gravar, estávamos já nos indo para sextar, né? Fazer outras coisas. Ver as notícias, começar a preparar a janta, ir no supermercado, sei lá. E aí vem a bomba Bomba não, né? Mas enfim, a decisão aqui, né? Finalmente saiu a decisão ordenando o bloqueio. É uma decisão, tem 51 páginas, obviamente não deu tempo da gente ler aqui, vamos ler com atenção depois, mas o que importa são as últimas páginas lá. Qual é a página que eu vou? 49 a 50... 49, tô aqui. 49 e 50, que daí é exatamente, eu vou passar a ler, né? Vem a ordem, a determinação, que vem o seguinte, a suspensão... Veja, a gente acabou de dizer as coisas que poderiam acontecer, que isso... Aconteceu quase todas. Aconteceu quase pior do que a gente imaginava. Sim, pior. Aconteceu muito pior. Aí tem né... Enfim, as nossas considerações já foram feitas. Vamos seco aqui. Então, determino a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento do X Brasil Internet em território nacional, até que todas as ordens judiciais proferidas nos presentes autos sejam cumpridas, as multas devidamente pagas... Nossa, as multas pagas! Ui. E seja indicado em juízo a pessoa física ou jurídica representante em território nacional. No caso de pessoa jurídica, deve ser indicado também o seu responsável administrativo. O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, deve ser intimado, inclusive por meios eletrônicos, para que adote imediatamente todas as providências necessárias para a efetivação da medida, comunicando essa corte no máximo em 24 horas. Veja, parece que ele optou aqui por fazer... não, mas os provedores estão mais embaixo ali. A intimação para cumprimento no prazo de 5 dias, devendo comunicar imediatamente o juízo das empresas Apple e Google no Brasil, para que insiram obstáculos tecnológicos capazes de inviabilizar a utilização do aplicativo X pelos usuários do sistema iOS, Apple e Android Google e retirem o aplicativo X das lojas Apple Store e Google Play Store.
E aqui vem a parte mais problemática. Tá, é assim, até aí a gente tinha comentado que já tinha acontecido no passado algo parecido, e de novo, então, aparece o esquema de retirar da loja. Algo parecido, porque o que vem agora, eu não lembro de ter visto... Também não lembro, e isso aqui é punk, meu amigo. Isso aqui é muito ruim, isso aqui é péssimo, porque você tem que o bloqueio, né? Ou melhor, a retirada das lojas das VPNs. De aplicativos que possibilitem o uso de VPN. E aí tem, né? Exemplificativamente... VPN, ExpressVPN, NordVPN, Surfshark, todo... Cara, eu pago o Surfshark. Como é que ele vai tirar do ar um serviço, né, que eu tô pagando? Não, eu tô pagando o Surfshark. Eu tenho o ProtoVPN também. Toda a questão da proteção da privacidade e a proteção de segurança de pessoas que vão usar VPN, como nós falamos antes. Isso aqui não tem cabimento, cara. Desculpa com todo... Data vênia. Com toda a vênia, né? Com toda a vênia. Assim, não é nem aquele argumento... Não tem sentido isso aqui, cara. Não tem sentido. Não é nem aquele argumento que você coloca, né? Do tipo, pessoas fazem negócio pelo Twitter, ou pessoas fazem negócio pelo WhatsApp. Tu percebeu o que vai acontecer? Vai acontecer justamente a porcaria que eu disse que, cuidado, se cair o serviço, não pegue qualquer VPN por aí. Aí eu listei, a gente listou ProtoVPN, listamos NortonVPN, listamos Surfshark, não listamos as outras aqui, mas assim, ok, bloqueia essas aí. Vai ter outras N e justamente as porcarias que vão ficar, né? Exatamente. E a galera vai empurrar a galera ainda mais pro negócio. Cara, isso que tá muito errado, cara. Lamento, mas e essa parte aqui tá errada. E, assim... que administram... Então, comunicar, né, também que administram serviços de acesso a backbones do Brasil para que neles insiram obstáculos tecnológicos. Provedor... Então, ele foi por todas as frentes possíveis, né? Aí a parte do roteamento e DNS. Provedoras do serviço de... mas aí tem uma outra coisa também que eu acho que, né... Tá, mas ele não impediu que tu use VPN no computador. No computador. Você tem lá o teu roteador que permite o uso de VPN. Deve ter um assessor lá que deve ter... Nossa, nós vamos fazer tal coisa. Porque tu só VPN só dá pra usar em celular, né? Não só usa VPN, em outros lugares. Só usa no celular e tu só usa pra furar... A única utilidade da VPN é tu furar controles que o STF quer que sejam implementados. Ótimo, perfeito. Ninguém usa VPN pra trabalhar. Ótimo. Exatamente. Cara, nós usamos todo dia VPN pra trabalhar, cara. Todo o dia. Ligou... Assim, a gente tem roteadores que ficam o tempo todo com VPN levantado pra gente poder trabalhar. Vamos proibir VPN agora. É ótimo, é isso aí. Sim, porque tu tem VPNs justamente... Deixa eu dar uma ideia. Faltou o Tailscale também, tá? Pra bloquear. Porque tu tem VPNs sendo utilizadas também... claro que aqui é no contexto de acessar o X, né? Só que, cara, eventualmente tu pode sim precisar de uma VPN dessas comerciais para trabalhar. Sim. Cara, não é eventualmente. No nosso caso é 100%. É sempre. Não tem VPN. Não tem trabalho sem VPN. No nosso caso, não tem trabalho sem VPN. Provedoras de serviços de internet na figura dos seus presidentes, exemplificativamente Algar Telecom, Oi, Parará, para que insiram obstáculos tecnológicos capazes de inviabilizar a utilização do aplicativo X e que administrem serviço móvel pessoal e serviço telefônico fixo comutado para que neles insiram obstáculos tecnológicos. Agora bem... A aplicação de multa diária de R$50 mil às pessoas naturais e jurídicas que incorrerem em condutas no sentido de utilização de subterfúgios tecnológicos para a continuidade das comunicações ocorridas pelo X, tal como o uso de VPN, sem prejuízo às demais sanções cíveis e criminais. Aí fica aquela dúvida, né? Porque se eu usar VPN já é crime? Ou se eu usar VPN e acessar o X? Não, e outra, se tu usar a VPN, o simples fato de tu usar uma VPN... As pessoas do mundo externo não conseguem saber o que tu tá acessando se verificarem o teu tráfego, né? Vão ver o teu tráfego com a VPN, mas elas não conseguem ver o que tu está acessando. E tem um outro lance aí, né, Guilherme? Usando o DNS. Isso aqui eu imagino, mas o problema é que daí agora é aquela história, né? Eu imagino que ele esteja fazendo, que ele tenha escrito isso aqui, para caso os caras que ele tá mirando contornem e passem a postar. E continuem publicando, ele vai atrás desses caras, tá?
E acho que não é pra... Embora, do jeito que tá aqui, é pra todo e qualquer cidadão, tá? Talvez seja isso. Talvez. Tá? Uhum. Agora, da forma como tá aqui... Cara, se tu subir uma VPN pra trabalhar, nosso caso, tá? Uhum. A gente sobe uma VPN. Se eu acessar um site que tenha algum daqueles coisinhas do X e do Twitter, né, do X, entende? Que tem lá, como é que chamam os nomes? Que tem a integração, tipo, tu acessa o New York Times, tem lá a integração, tem lá o X, tem as outras redes sociais lá, Face, etc. Sim, os social plugins, né? Social plugins, que tem inclusive no nosso site, tem também no nosso site. Tu carrega um site desses, tu automaticamente se comunica com o X, e aí? Eu não tô usando seria o X. Voluntário, né? Aqui seria voluntário. Né? Me parece. Enquanto a gente diz mas o problema é você quebrar e você não compreender para que serve uma VPN. Né? E aqui pelo amor de Deus. Aqui eu não sei se é uma mistura de má intenção com ignorância, sabe? Porque qualquer pessoa, qualquer técnico que você for consultar, ele vai te dizer, não, VPN, né? Eu uso VPN quando eu tô no aeroporto. Né? Quando eu tô no restaurante, quando eu vou viajar, quando eu tô numa quando rede eu saio que eu de não casa, conheço. Eu saio de casa, eu tô com VPN ativo. Sacou? Eu saio de casa, eu estou com VPN ativo. É um pouco como aquelas tentativas de você bloquear a criptografia, né? Mas num contexto que não... E o pior... que não vai funcionar, né? Eu tô lascado, porque eu saio de casa e tô com VPN ativa. E dentro de casa, sabe por que eu não tô com VPN ativa dentro de casa? No celular? Por quê? Porque daí eu tenho a minha rede inteira com uma VPN ativa. Por fora. Uhum. Assim, mas pelo menos não é por aplicativo, né? Só não acessa o X, tá? Tá, não posso acessar o X agora. impraticável. Tu sabe um outro site que tá bloqueado, que é o Rumble. Lembra do Rumble? Sim. O Rumble, ele tá bloqueado. Se eu tentar acessar aqui, ó. Aqui que eu tô por fora. Rumble, eu não lembro o site. É aqui, Rumble, tá? Ó. Notes que tá bloqueado, tá? Se tu instalar o aplicativo, tu acessa. Não precisa nem VPN. E tem uma outra coisa aqui que a gente não se deu conta, né? Para que utilize subterfúgios para acessar o X. Tal como, ou tais como, né? Ou tal como o uso de VPN. Qualquer outra coisa que faça... A multa, ela se aplica também para o uso de VPN. O que não afetaria eventuais situações de multas, caso isso vá ser aplicado, caso o sujeito use outros, né? Eu tenho uma máquina, eu tenho uma VM lá na Amazon, e aí eu acesso a Amazon, né? Essa máquina na VM, e de lá acesso o X. Veja, eu não estou usando a VPN, eu estou acessando uma máquina virtual na Amazon, sei lá. Né? Ou em qualquer outro lugar que eu tenha, numa nuvem qualquer. Então, isso também estaria coberto aqui por essa multa, porque ele fala qualquer subterfúgio tecnológico, né? Para dar continuidade do X, né? E veja, aí é que tá, né? Não é uma situação de que as pessoas envolvidas no inquérito poderiam usar esses subterfúgios, porque se elas, diante, por exemplo, do cumprimento de qualquer medida criminal lá daquelas, né? Ou seja, impedimento de sair à noite e ir em certos lugares, tá? Você tem essas restritivas, né? Restritivas de direitos. Então, naquele contexto, até tudo bem, né? O cara estava preso e é solto, mas assim, você não pode acessar a internet, não pode usar redes sociais. Discute-se isso, mas enfim. Agora aqui não, aqui é qualquer pessoa, não tem nada a ver com essa história. Tem nada que ver, né? Então tá, Guilherme, acho que é isso aí, né? Tá bom. Vamos ver, durma-se com um barulho desses, né? Tá bom. Feito. Até a próxima. Até a próxima.